A energia específica, conforme foi mostrado, é aquela soma das cargas energéticas verificadas em canais, seja a carga energética de pressão, que é igual à profundidade, com a carga cinética, o V ao quadrado sobre 2G. Então, nessa imagem, nós temos aí a aplicação da equação de Bernoulli em canais, onde a grande diferença do escoamento em canal com um escoamento em conduto forçado, por exemplo, aquele que a gente acabou de resolver, o problema da curva, é o fato do canal a profundidade ser variável com a vazão. Então, para vazões maiores, o nível de água é mais alto, para vazões pequenas, o nível de água é mais baixo. Isso acaba alterando a área molhada, a área efetivamente ocupada pelo fluido nesse escoamento. Essa área ela vai depender da vazão, vai depender da profundidade do escoamento, certo? Se nós pegarmos então o fundo do canal, e medirmos a distância vertical do fundo do canal até a linha de energia, essa distância vertical do fundo do canal até a linha de energia é o que nós chamamos de energia específica. Usamos aí a letra maiúscula E, certo? Em outras palavras, a energia específica ela seria a soma da carga de pressão, que é equivalente à profundidade em canais, a carga P sobre gama é equivalente ao valor da profundidade, com a carga cinética V ao quadrado sobre 2G. Então, é a soma do V ao quadrado sobre 2G, que é a carga cinética, com a carga de pressão. Então, essa é a definição de energia específica. A energia específica ela é uma variável que é muito útil para análise de canais, especificamente de canais, tá? Então, todo esse conceito que a gente vai falar aqui, ele é aplicável a escoamentos em canais, a escoamentos em condutos livres, não a escoamentos em condutos forçados. Então, nós vimos que essa energia específica está na aula teórica passada, que foi a aula de sexta-feira. Ela é igual à soma da carga de pressão numa determinada seção, que é igual à profundidade do escoamento, com a carga cinética, o V ao quadrado sobre 2G. Se nós escrevermos a energia específica em função da vazão, nós colocamos a velocidade em função da vazão. Vamos lembrar que para um escoamento em conduto livre, a velocidade média na seção transversal é igual à vazão dividido pela área molhada, a área efetivamente ocupada pelo fluido naquele escoamento, na seção daquele escoamento. Se nós substituirmos essa relação, e aqui especificamente para um canal de seção retangular, onde a área molhada ela é igual à largura B, vezes a profundidade H do escoamento. Vamos lembrar que um canal de seção retangular é um canal como esse. Ó. Lá na teoria a gente explica com mais detalhes sobre os tipos de canais retangulares, né? Onde que esses tipos de canais aparecem. Então aqui a gente tem um canal retangular e em determinada posição nós temos lá a superfície livre. Essa superfície livre ela depende da vazão que escoa. Vazão alta, a superfície livre sobe. Vazão pequena, a superfície livre desce. Tem aqui uma profundidade H, que é a distância vertical da superfície livre até o fundo do canal. Então essa distância aqui é H. E esse canal ele tem uma largura superficial que nós chamamos de B. Então, esse B é a largura superficial desse canal, a distância entre uma margem e outra, entre uma parede e outra. Então, veja, se nós multiplicarmos o B vezes H, nós vamos ter aí justamente a área molhada, a área da seção transversal efetivamente ocupada pelo fluido que escoa dentro do canal. Então, isso aqui nós chamamos de área molhada. Então, podemos utilizar essa área molhada aqui na equação da continuidade para calcular o valor da velocidade média. Ao substituirmos essa relação aqui, válida para um canal de seção retangular, na nossa equação, a gente escreve a energia específica como função da vazão. Então, ela vai ficar lá o Q ao quadrado, é a vazão que escoa naquela seção, dividido por 2G vezes B ao quadrado, B é a largura do canal, vezes H ao quadrado. Esse equacionamento ele já foi apresentado na aula passada, então só estou repetindo aqui para a gente pegar o fio do meado, né? Pegar a sequência do raciocínio. Veja que se pegarmos então a vazão ao quadrado e dividirmos pela largura do canal ao quadrado, isso vai nos dar a vazão unitária ao quadrado, porque nós temos a definição da vazão unitária, que é o Qzinho,
que é igual à vazão que escoa na seção transversal, dividido pela largura de seção transversal. É a vazão por metro de largura de canal, por unidade de largura de canal. É como se, por exemplo, pessoal, pegássemos aqui uma faixa de 1 metro de largura desse canal e calculássemos a vazão que escoa na faixa de 1 metro de largura desse canal, certo? Essa seria o valor de Qzinho, a vazão unitária do escoamento, que é igual a Q sobre B, mas veja que aqui aparece Q ao quadrado sobre B ao quadrado. Então, desse jeito, a energia específica E ela pode ser reescrita assim. Ó. Então, a energia específica E pode ser escrita como sendo aqui o H, que é a profundidade do escoamento, mais o Qzinho ao quadrado, que é a vazão unitária, vazão dividido pela largura do canal, dividido por 2G vezes H ao quadrado. Essa é a fórmula que vai nos dar aí o valor da energia específica de um escoamento. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos construir um diagrama conhecido como diagrama de energia específica, que é o diagrama que vai relacionar a profundidade do escoamento com o valor da energia específica no canal, certo? E é um diagrama que vai expressar, então, essa relação que nós mostramos aqui, mas colocando no eixo das ordenadas o valor da profundidade e no eixo das abscissas o valor da energia específica. Então, a pergunta que nós fazemos e a qual nós vamos chegar à resposta é como que vai ficar essa relação dessa função H em função de E, certo? Para isso, nós vamos fazer a divisão da fórmula em 2 pontos. Nós vamos chamar esse H aqui, ó, de E1. Seria uma parcela da energia específica total, tá? Então, isso aqui nós vamos chamar de E1. E o Q ao quadrado sobre 2G sobre H ao quadrado, nós vamos chamar de E2. Seria uma segunda parcela. Enfim, a energia específica E, ela vai ser calculada como sendo E1 mais E2. E nós vamos fazer separadamente os gráficos, seja de E1 e depois de E2, e depois vamos somar. Então, para que a gente entenda o comportamento do gráfico, nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o gráfico do E1, veja que E1 é igual a H, e vamos fazer o gráfico do E2, que é essa função aqui. Depois nós vamos somar E1 mais E2, que é o que a equação está mostrando para a gente. E aí a gente vai ver o comportamento do gráfico, tá? Feito isso, nós vamos começar pelo mais fácil, que é ver o gráfico do E1. Então, no nosso caso, pessoal, o E1, vamos desenhar aqui, ó, esse E1, ele vai ser igual a H. Eu vou escrever até diferente. Como o nosso eixo das ordenadas é o H, então eu vou escrever o contrário. Eu vou escrever assim, ó, H é igual a E1. Como que vai ficar esse gráfico, pessoal? Consegue imaginar? Um gráfico H é igual a 1, sendo que é a relação entre H e E. Vocês conseguem me dizer como que vai ficar o gráfico H igual a E1? Hein? Gráfico parcela. Como que vai ficar? É uma reta. É uma reta, certo? E ainda podemos, né, chegar a conclusões maiores. É uma reta que parte da origem, pessoal, 45 graus, né? a 45 graus, parte da origem a 45 graus. Então, se fizermos apenas o gráfico da E1, esse gráfico vai ser assim, ó, um gráfico que parte da origem a 45 graus. Então, é o gráfico da equação 1, certo? Agora, vamos analisar como que fica o gráfico da E2. Eu vou apagar aqui para não ficar muito carregado lá. Como que vai ficar o gráfico da E2? Veja que a função aqui já não é tão simples assim, mas é uma função com característica hiperbólica. Por exemplo, se tivermos um H muito grande, uma profundidade muito grande, o que vai acontecer com a energia específica E2? Veja aqui, se o H for grande, o que acontece com a energia específica E2? Ela é grande ou pequena? Diminui, né, professor? Oi? Ela fica pequena. Pequena, né? Então, para o H tendendo a infinito, a energia específica E2 tende a zero, certo? Então, nós teríamos por um H muito grande, algo mais ou menos aqui, nesse ponto. Um H, veja que o H é grande e a energia específica, que no eixo das abscissas, é pequena, tá? No raciocínio inverso,
Se o H fosse pequeno, o que aconteceria com a energia específica E2? Vai ser grande, né? Então, para um H pequeno nessa equação, a energia específica tende a ser grande. Então, teríamos um ponto mais ou menos por aqui, tá? Um H pequenininho e uma energia específica grande. Estão acompanhando até aqui, pessoal? Desse ponto até esse ponto, como essa função se desenvolve? Percebam que nós temos uma função com características hiperbólicas, então essa função ela deve se desenvolver dessa maneira, com essa curva, uma curva aproximadamente hiperbólica. Então essa curva cinza é a curva do E2. Mas nós não queremos nem a curva do 1 e nem a curva do 2. O que nós queremos é a curva do 1 mais 2, da E1 mais E2. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui nesse diagrama. Tá, pessoal? Vamos começar aqui por esse ponto de cima. Esse aqui, em azul, é o valor do E1. Concordam? É um valor que vai do 0 até a curva 1. A esse valor do E1, eu vou somar esse valor aqui, que é o valor do E2, valor da curva cinza. Vou pegar essa dimensão, esse comprimento E2, e vou transportar aqui, para cá, para esse ponto, para que a gente faça a soma. Então, eu estou pegando o azul, que é E1, e somando com o cinza, que é E2. Nós vamos ter uma curva que vai passar por esse ponto vermelho aí, certo? Se descermos a profundidade e seguirmos o raciocínio, aqui eu tenho o valor de E2. Eu vou somar esse valor de E2 ao valor de E1, a partir dessa curva. Nós vamos ter um ponto passando por aqui. Se descermos mais um pouco, descermos a profundidade, temos aqui um novo valor de E2. Eu vou somar esse mesmo valor de E2 à curva de E1. Vamos ter um ponto que vai passar por aqui. Então, perceba que esses pontos vermelhos, ao serem interligados, são os pontos que vão mostrar o comportamento da energia específica do escoamento. Tá? Vamos fazer isso aqui para os outros pontos. Esse é o E2, vou somar ao valor de E1, vai ter um ponto que vai passar por lá. Esse é o valor de E2, a essa profundidade, vou somar esse mesmo valor do outro lado, a nossa função vai passar por esse ponto vermelho. Agora, eu tenho o valor de E2 aqui na curva cinza e vou somar o valor de E2 na curva azul. Vamos ter um ponto que vai passar por aqui. E se seguirmos nesse raciocínio, olha aqui o valor de E2, eu vou somar esse valor de E2 na outra curva. Temos um ponto que vai passar por aqui. E assim por diante. Aqui o valor de E2, somarmos a curva azul, a nossa função vai passar por aqui. Então, se nós interligarmos todos os pontos vermelhos, que são os pontos que correspondem à soma de E1 mais E2, nós temos um diagrama final conhecido como diagrama de energia específica. Certo, pessoal? Esse é o famoso diagrama de energia específica, muito utilizado em problemas de transição em canais, mudanças de seção transversal, mudanças de declividade, por exemplo. Então, esse diagrama ele vai nos conduzir aqui a algumas interpretações. Eu vou apagar o que aparece de cá para que o nosso diagrama não fique muito carregado, tá? Isso aí fica registrado já nos vídeos, vocês podem assistir depois. Vou apagar de cá também, que está ficando muito carregado o desenho na parte de cima. Vou fazer uma análise mais limpa desse diagrama. Então, o que nós queremos apresentar é a variação da energia específica com a profundidade. Apagamos. Essa função aqui, enfim, tá? Essa aqui eu não apaguei não, deixa ela lá. Veja o seguinte, então vamos chegar aqui a algumas conclusões em relação a esse diagrama. Esse diagrama vai nos mostrar que vai chegar em um escoamento, ele vai ocorrer, por exemplo, com um valor, ele pode ocorrer com um valor mínimo de energia específica. Então, nesse ponto aqui, ó, a energia específica, ela atinge um valor mínimo. Então, nós temos aqui uma energia específica mínima. A profundidade equivalente a esse ponto, onde a energia específica atinge um valor mínimo, então essa profundidade equivalente ao ponto correspondente ao menor valor de energia específica, nós chamamos, na hidráulica, de profundidade crítica. Seria o H crítico. Profundidade crítica. Tá? Então, esse HCR
é a profundidade crítica do escoamento, aquela profundidade correspondente ao ponto de menor energia específica. Outra conclusão que nós podemos chegar é que um escoamento ele pode ocorrer sobre dois tramos, tá vendo? Um tramo superior e um tramo inferior. Então, um determinado escoamento ele pode ocorrer com a mesma energia específica, vamos imaginar que aqui a gente tem uma energia específica E, mas com duas profundidades diferentes, dependendo da posição do diagrama, se está no tramo superior ou se está no tramo inferior do diagrama. Então, é possível um escoamento em canal ter a mesma energia específica, porém com profundidades diferentes. Um com a profundidade baixa e outro com a profundidade mais alta. Isso vai caracterizar, então, dois tipos de regimes diversos, diferentes de escoamento, que são classificações dadas exclusivamente para escoamentos em canais. O tramo superior do diagrama é o tramo dos escoamentos chamados de subcríticos. Então, na parte superior do diagrama, nós temos aqui um escoamento subcrítico, chamado de subcrítico. E no tramo inferior do diagrama, nós temos um escoamento chamado de supercrítico. Certo? Então, são classificações válidas apenas para escoamentos em canais. O lado de baixo do diagrama, equivalente ao escoamento supercrítico, o lado de cima do diagrama, equivalente ao escoamento subcrítico. Vamos analisar o que acontece no caso do escoamento supercrítico, pessoal. O escoamento supercrítico é um escoamento que acontece com profundidade grande ou pequena. Ó, é o lado de baixo do diagrama, então as profundidades são pequenas. Os escoamentos supercríticos são aqueles escoamentos que acontecem com velocidades muito baixas, mas em geral são escoamentos velozes. A velocidade média do escoamento na seção transversal é uma velocidade grande. Podemos citar alguns exemplos, daqui a pouco a gente vai ver melhor na aula de amanhã. Você imagina uma rua bem inclinada, vamos imaginar uma rua lá de Belo Horizonte, Ouro Preto, aquela ladeira bem inclinada, certo? Caiu uma chuva naquela rua. O que vai acontecer com a profundidade da água que escoa na sarjeta, na enxurrada ali? Vai ser uma profundidade grande ou pequena? Estamos falando de uma rua bem inclinada. A profundidade da água vai ser grande ou pequena, pessoal, nesse escoamento? Pequena. Pequena, você vai ter uma lâmina pequena de água, mas a velocidade vai ser alta, concorda? É um escoamento muito veloz. Então, nós temos ali um exemplo clássico de escoamento supercrítico, um escoamento que se processa com profundidade pequena, mas com velocidades altas. Outro exemplo que a gente pode dar seria o escoamento no canal de um vertedor. Imagina, tenta vislumbrar o vertedor de Itaipu, por exemplo, certo? Depois nós vamos ver essas fotos ali na sequência da aula. Mas o vertedor de Itaipu é um vertedor onde a água escoa com velocidade muito alta, mas com a lâmina pequenininha. É um canal muito inclinado. Então, temos ali também o exemplo de um escoamento supercrítico, certo? Então, são escoamentos com profundidades pequenas, mas com velocidades grandes. Se olharmos o tramo superior do diagrama de energia específica, ali temos outra classificação, o escoamento é subcrítico. Percebam que nos escoamentos subcríticos as profundidades são maiores, certo? Então, aqueles escoamentos com profundidades maiores, normalmente eles ocorrem quando, pessoal? Quando nós temos uma seção transversal de inclinação baixa, né? Um canal com inclinação pequena, ele é quase plano, ele tem um fundo quase plano, não muito inclinado. Então, não estaríamos mais falando lá daquela ladeira em Belo Horizonte, não estaríamos mais falando do canal do vertedor de Itaipu. Estaríamos falando, talvez, aqui do Rio Beirabinha, né? Ou de trechos do Rio Araguari, do Rio Paranaíba, do Rio Grande e assim por diante, do Rio São Francisco. Então, normalmente, os leitos de rio, eles são com inclinação pequena, eles não têm inclinações muito grandes ao longo da longitudinal, de montante para jusante, certo? As inclinações, em geral, não são muito grandes, salvo nas regiões de cachoeira, né? Aquelas regiões de quedas da água, ali a gente tem declividades grandes, e também nas regiões de nascentes de encostas, aquelas nascentes de serra, onde ali a declividade é grande. Mas quando o rio ele cai ali no seu percurso natural, normalmente as declividades de fundo são declividades muito pequenas, certo, pessoal?
e ali nós temos, inclusive, profundidades maiores de escoamento, né? Então, nessas profundidades maiores de escoamento, a área molhada tende a ser maior. Percebam que a área molhada do escoamento, se nós analisarmos aqui, ó, já falamos isso na teoria, a área molhada ela é uma função da profundidade, né? Então, quanto maior for a profundidade do escoamento, maior a profundidade H, maior vai ser a área ocupada. Se a área ocupada é grande e aplicarmos a equação da continuidade, onde a velocidade é a vazão dividido pela área, então imagine que a gente tem uma área molhada grande. Se a área molhada é grande, o que se espera da velocidade média? A velocidade média tende a ser pequena, certo? Então, essa característica é uma característica mais típica dos escoamentos subcríticos, aqui do tramo superior do diagrama. São escoamentos onde nós temos profundidades um pouco maiores, às vezes não tão grandes assim, não estou falando de profundidade exagerada não, profundidade de 15, 20, 30 metros não. Isso já seria profundidade de reservatórios. Se pegarmos Miranda, Capim Branco, a gente tem profundidades dessa magnitude, né, os reservatórios. Mas estou falando de profundidades ali de 2 metros, 3 metros, às vezes 1 metro, dependendo do canal. Então, são profundidades um pouco maiores, onde nós vamos ter velocidades menores ou moderadas. Ou seja, não velocidades tão grandes quanto no regime supercrítico. Então, nessas condições, nós temos um regime de escoamento que é conhecido como regime de escoamento crítico. Certo, pessoal? Logicamente, nós não vamos ficar aqui na definição tão vaga a ponto de falar assim, o que é crítico e o que é supercrítico. Às vezes, o que é uma velocidade grande para mim pode não ser para você. Então, logicamente, nós não vamos deixar essa definição de uma forma tão vaga assim. Nós vamos ver na aula de amanhã que existe um critério numérico para definir se o escoamento é subcrítico ou supercrítico. E a partir desse critério numérico, identificando a classificação do escoamento, a gente pode chegar a conclusões interessantes em relação às transições de seção. Coisa que nós vamos então fazer amanhã, na aula de amanhã, que vai ser síncrona. Certo, pessoal? Então eu finalizo aqui a aula de hoje e peço para que vocês não saiam da sala para que eu possa salvar aí a lista de participantes. Ficou alguma dúvida até aqui?